Glórias a Deus. Vamos orar, apresentando diante do Senhor a pregação, pedindo a graça de Deus, a compreensão, que o Espírito Santo nos edifique através da palavra. Feche teus olhos. Pai amado, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Queremos, Senhor Deus, declarar que sem ti nada podemos fazer, por isso precisamos conhecer os teus ensinamentos para que possamos andar nos teus estatutos. Abençoa, Pai, esse momento, nos dá todo o entendimento da palavra e as tuas revelações em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu queria te convidar, meu irmão, a abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4 e no verso 7. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. O tema da mensagem que eu vou trazer hoje a vocês é inteireza de coração. Então me acompanhe no texto bíblico. Verso 7 de 2 Coríntios 4 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aqui o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, ela diz o seguinte, que nós somos como vaso de barro. O vaso de barro é frágil, o vaso de barro é simples, o vaso de barro é apenas um vaso. No entanto, Paulo diz assim, que nós temos um tesouro dentro de vasos de barro, ou seja, eu e você, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos considerados vasos nas mãos do Senhor. No entanto, aquilo que Deus coloca dentro é um tesouro, o Espírito Santo de Deus, o caráter de Deus, a palavra do Senhor e tudo aquilo que recebemos do reino de Deus e que colocamos no nosso coração é chamado de tesouro dentro do vaso. Então, nós, por nós mesmos, não temos tanto valor assim dentro do reino, mas o que Deus faz através das nossas vidas, pelo seu poder, isso sim é que tem um grande valor, é chamado de tesouro. Se você pegar uma xícara de chá, xícara é só uma xícara, mas o chá quentinho, ele vai aquecer uma pessoa num dia de frio, não é verdade? Porque o conteúdo é importante. Se você pegar uma caixa de remédio, é uma caixa de papelão, no entanto o comprimido que está lá dentro é que tem o poder para curar uma doença. Então o conteúdo é que tem poder e não o invólucro. Você é um vaso, mas o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida é que faz toda a diferença. Dentro desse raciocínio, queria que você me acompanhasse agora. Abra no livro de Marcos, no capítulo 3, nós vamos ler vários textos. Em Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. O que está acontecendo aqui? Toda vez que Jesus ia pregar ali na região do Mar da Galileia, as pessoas iam para cima de Jesus querendo tocá-lo, porque sabiam que quando Jesus era tocado, as pessoas eram curadas, pessoas endemoniadas eram libertas, né? Lembra da passagem da mulher com fluxo de sangue que tocou em Jesus e foi curada? Então, quando Jesus chegava em algum lugar para pregar, evangelizar, as pessoas iam para cima dele querendo tocá-lo. Então ele falou para os discípulos: olha, deixa um barco preparado, porque se as pessoas começarem a me comprimir, eu subo no barco, tomo distância e eu prego de dentro da água, né? Então era isso que estava acontecendo. Então no verso 10, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Então entenda uma coisa, Jesus Cristo era um homem no conceito normal de um ser humano, era um homem de carne e osso, não é? Porém, havia o poder de Deus sobre a vida dele, e por conta desse poder de Deus que havia sobre a vida dele, então as coisas aconteciam dentro do reino. Aí a gente avança para o verso 13, o verso 13 diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele, ou seja, Jesus chamou alguns homens para subir ao monte com ele. Então designou 12 para estarem com ele
e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então o que Jesus fez? Jesus separou ali alguns homens, que ele chama de discípulos, os levou para cima do monte e outorgou autoridade a esses homens para que eles pudessem pregar o evangelho e eles expulsassem os demônios das pessoas. O que Jesus estava fazendo? Ele estava dizendo o seguinte: do poder e autoridade que eu tenho, eu estou delegando a vocês para que vocês possam fazer a obra de pregar o evangelho e libertar vidas. O que aqueles homens eram? Eram vasos de barro. No entanto, o que Jesus estava colocando dentro da vida deles, que era o poder de Cristo, então isso faria toda a diferença na pregação do evangelho. Amém? Então, o que vai dentro do coração, o que vai dentro das nossas vidas que Deus coloca, isso faz uma grande diferença. E aqueles discípulos, então, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eles saíam para pregar a palavra e ali eles faziam a obra de Cristo, curavam enfermos, expulsavam demônios, eles faziam sinais em nome de Jesus, porque tudo aquilo que vem de Cristo é o grande tesouro que guardamos dentro dos vasos de barro. Amém? Glórias a Deus. Livro de Marcos, no capítulo 12, e eu te pergunto, como é que está seu coração? O que você tem guardado dentro dele? Tem guardado o bom tesouro, a palavra do Senhor, ou tem guardado coisas que não são tão convenientes? Como é que anda os nossos corações diante do Senhor? Esse vaso é um vaso de honra, esse vaso tem guardado tudo aquilo que vem da parte do Senhor? Capítulo 12, do livro de Marcos, no verso 24, diz assim: respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? O que texto é esse? Vamos lá. Os saduceus, eles eram uma classe religiosa. Dentro de Israel tinha duas classes religiosas, fariseus e saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, que um dia as pessoas poderiam ressuscitar. No entanto, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles pensavam o seguinte: morreu, morreu, ninguém pode ressuscitar. Então eles chegam para Jesus, não no intuito de aprender alguma coisa, mas no intuito de provocar a Jesus e tentar pegá-lo em algum erro, não é? Então foi ali tentar fazer uma armadilha para Jesus. Então eles chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, uma mulher tinha um marido, só que esse marido morreu, então ela foi dada ao irmão, ao seu cunhado, ao irmão do marido. Dentro da cultura de Israel, dentro da cultura bíblica do Antigo Testamento, quando o marido morria, então o irmão, ele poderia casar-se com a cunhada a fim de suscitar uma descendência, não é? Para aquela mulher. Então os saduceus perguntaram: Jesus, uma mulher morreu e ela foi dada ao seu cunhado, só que esse cunhado também morreu, ela não teve filhos, então o outro irmão casou-se com ela e esse irmão também morreu, e aí veio outro irmão e casou-se com ela, e assim sucessivamente 7 irmãos casaram-se com aquela mulher, e aquela mulher não teve filho com nenhum desses homens. Aí vem a pergunta: quando chegarmos no céu, quando essa mulher chegar no céu, ela vai ser esposa de qual deles? Porque ela casou-se com os 7. Então Jesus, ele dá essa resposta aqui, ó: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Jesus faz uma pergunta: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus? Aí depois ele continua: porque no céu não há casamento, não há quem se dê a casamento, não é? O que Jesus responde aqui? Eu quero me ater ao texto. O vosso erro está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. No livro de João, no capítulo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e nada daquilo que foi feito sem ele se fez. Ou seja, o Verbo, a palavra, foi aquilo que criou todas as coisas, ou quem criou todas as coisas. E depois diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como do unigênito do Pai. Então, o que é a palavra de Deus? É o Verbo. Quem era o Verbo? Era Jesus. E o que Jesus fez aqui na terra? Manifestou o poder de Deus. Então, quando ele diz para os saduceus assim: errais não conhecendo a palavra, as Escrituras, nem o poder de Deus, Jesus estava dizendo assim: saduceus, vocês estão errando porque vocês não me conhecem. Eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou a manifestação do poder de Deus. Então vocês conhecem a religião, mas eu não estou dentro do coração de vocês. Em outras palavras, saduceus, não importa o quanto de religião vocês conhecem, mas vocês precisam conhecer a mim, deixar com que eu, que sou a palavra, que eu, que sou a manifestação do poder de Deus, entre no coração de vocês, para que vocês parem de errar. Deu para entender isso? Então, quando Jesus diz errai não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, ele está falando: vocês precisam me conhecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você frequenta uma igreja? Você é um cristão? Você conhece a palavra de Deus e o seu poder? Chama-se Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra no nosso coração, ele entra fazendo uma transformação poderosa. Portanto, não pregamos, nem ensinamos, nem convidamos ninguém a fazer parte de uma religião, mas pregamos e ensinamos que Jesus Cristo tem que entrar no coração de cada um. Então, quando Jesus ele entra com a sua palavra e o seu poder, aquilo se transforma no tesouro guardado dentro de vasos de barro. Eu posso ser fraco, eu posso ter pecados, eu posso errar, eu posso ter problemas pessoais, mas quando o grande tesouro entra no meu coração, esse vaso de barro, ele se transforma num recipiente, num receptáculo do poder e da glória de Deus. Aleluia! Abra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. Vamos até lá. Eu quero ler um texto para você, bem interessante. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 23 e depois o 32. Olha o que diz, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então o apóstolo Paulo, ensinando a igreja da cidade de Coríntios, ele está dizendo o seguinte: olha, tudo é lícito, mas tem coisa que não convém, tem coisa que eu não devo fazer, tem coisas que eu não devo me envolver. Existem coisas que são inconvenientes a mim, que sou um cristão. Ah, mas eu não posso? Poder pode, mas não convém, não edifica. Aí no verso 32, olha o que ele diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Cristo. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele mostra como Deus ele enxerga três grupos de pessoas dentro da história bíblica. Quando Deus olha para o mundo, ele vê três tipos de pessoas. Um grupo dessas pessoas é chamada de judeus, outro grupo gentios e outro grupo igreja. E qual é essa diferença? Bom, judeus são descendentes de Abraão. Claro que os descendentes de Abraão, eles formaram 12 tribos, né? Então, dessas 12 tribos tem os levitas, os benjamitas, os judeus que são descendentes de Judá, os efraimitas, descendentes de Efraim e assim por diante. Mas quando houve a dispersão, não é? O povo fez uma diáspora e se espalhou pelo mundo, quem permaneceu na terra foi a tribo de Judá, Benjamim. Quem permaneceu na terra foi a tribo de Judá. Por isso que hoje convencionou-se de chamar todo mundo que é descendente de Abraão de judeu, não é? E quando o texto diz que não devemos causar tropeço para o judeu, está falando de descendência de Abraão. Quando fala de gentios, e gentil vem de gen, né? É que não faz parte da genealogia de Abraão. Então eu e você somos gentios porque nós não fazemos parte dessa genealogia de Abraão. E a igreja de Cristo, quem é a igreja de Cristo? Todo aquele que se converteu a Jesus Cristo. Então, dentro desses três grupos, judeus, gentios e igreja, nós encontramos pessoas convertidas e não convertidas. Entre os gentios tem convertidos, tem salvos. Entre os judeus tem salvos e não salvos. E dentro da igreja também tem salvos e não salvos. Eu queria te mostrar
tudo isso dentro da palavra do Senhor. Abra no livro de Gênesis, no capítulo 4. Você que não é um descendente de Abraão, você é um gentil. No entanto, você pode ser um gentil salvo, desde que Jesus Cristo ele entre no teu coração. Amém? Aí você passa a fazer parte da igreja do Senhor, composta de gentios, de judeus, não é? De descendentes de Abraão ou não. No livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 3, mostra a passagem quando Caim e Abel vão apresentar uma oferta ao Senhor. Desde aquele tempo, e entendemos estudando a Bíblia, que Deus ele instituiu uma forma de fazer a oferta, formas de fazer oferta. Dentro dessas formas era o sacrifício de um animal, não é? Nós pegamos lá no início do Gênesis, né? E se acompanharmos toda a história bíblica, nós vamos ver isso sendo repetido, o sacrifício do animal como uma oferta ao Senhor, até chegar em Jesus. Jesus, ele foi o último sacrifício, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, de Jesus para frente, essa prática não existe mais, porque Jesus fez a obra completa. Mas, voltando ao Gênesis, uma oferta foi preparada para o Senhor, por parte de Caim, por parte de Abel. No verso 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, o que está acontecendo aqui? O Caim, ele fez uma oferta ao Senhor, e o texto bíblico diz que a oferta que ele trouxe não era das primícias, era o fruto da terra. Ou seja, ele pegou de uma plantação, pegou o fruto da terra, né, cereais, frutas, não sei exatamente, e ofereceu ao Senhor. E Caim e Abel, ele pegou da primícia dos animais, pegou ali, vamos colocar que foi um cordeiro, aqui não especifica, mas ele pegou ali um animalzinho, pegou a primícia e ofereceu em oferta ao Senhor. Deus se agradou disso. Veja, a oferta de Abel, ela reporta a Jesus, não é o cordeiro. A oferta de Caim dá a entender que foi feita de qualquer jeito. Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Na sequência do texto, Deus diz assim: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Deus falando com Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então Deus, conhecendo o coração de Caim, não é? Conhecendo o que estava dentro do seu interior, falou assim: Caim, presta atenção, se você fizer a coisa certa, não é que eu vou aceitar, de fato, não é certo que eu vou aceitar, mas se o teu coração estiver maligno, isso vai virar contra você. E na continuação nós vemos que Caim vai e tenta matar o seu irmão, e de fato ele mata Abel, e ali há um assassinato. Quando a gente pega outros textos bíblicos, no livro de 1 João, vamos até lá no livro de 1 João. 1 João no capítulo 3, lá no finzinho da Bíblia, 1 João no capítulo 3, no verso 12, diz assim, eu vou ler o 11 e depois o 12. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não é? Então eu estou em 1 João 3, 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Verso 12, não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Então o que o texto nos dá a entender? Que havia falta de amor no coração de Caim. O texto está tratando de amor, que desde o princípio Deus queria que amássemos uns aos outros. Mas Caim, ele tinha o seu coração maligno, então ele não amou o seu irmão, e no final ele mata
o seu irmão. A Bíblia diz, o coração de Caim era um coração maligno. Então vamos entender o seguinte, nós somos vasos de barro, mas o que colocamos dentro do nosso coração é que vai definir o que nós somos dentro do reino de Deus. Amém? Então, se eu coloco todo o ensinamento, tudo aquilo que Jesus Cristo me ensina, e se eu de fato me torno um cristão com o coração cheio de amor, e as práticas que eu pratico são frutos desse amor de Deus na minha vida, então o Deus vai se alegrar com aquilo que eu faço, porque o meu coração está cheio de Deus. Mas se o meu coração estiver contaminado com malignidade, o resultado disso vai ser uma obra maligna. E isso foi o que aconteceu com Caim. Caim, ele tinha o seu coração maligno. No livro de Provérbios, no capítulo 21, até lá, Provérbios no capítulo 21, no verso 27. Olha só o que diz o texto, Provérbios 21, 27. O sacrifício do perverso, sacrifício significa oferta, né? A oferta do perverso, o sacrifício do perverso já é abominação. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Foi exatamente o que Caim fez, né? O sacrifício do perverso é uma abominação. Quanto mais oferecendo com intenção maligna, ou seja, quando a intenção do coração não é verdadeira, quando a intenção do coração ela é maligna, Deus abomina. Então quando Deus chega para Caim e diz assim, Caim, se você fizer certo, você será aceito. O problema é que seu coração está contaminado, compete a ti dominar isso. Ele não dominou, ele extravasou a sua ira, a sua raiva e matou o seu irmão. Então entenda uma coisa, quando Deus ele olha para gentios, para judeus e para a igreja, ele está olhando para 3 grupos de pessoas e ele está olhando o conteúdo do coração dessas pessoas. Dentre os gentios, que não eram descendentes de Abraão, nós encontramos pessoas salvas. Por exemplo, se nós pegarmos a história de Ruth, Ruth era uma moabita, e essa moabita, ela converteu-se ao Senhor, então ela era uma gentia, mas que foi salva porque se converteu. Se pegarmos Raabe de Jericó, Raabe, ela era uma gentia, só que ela converteu-se ao Senhor e ela foi salva porque o seu coração foi convertido. Se nós pegarmos dentre a história dos judeus, nós vamos encontrar judeus salvos porque tiveram o seu coração inclinado ao Senhor, e vamos encontrar judeus que eles não foram salvos porque foram pecadores e não se arrependeram. Da mesma forma acontece na igreja do Senhor. Então quando Deus diz tudo é lícito, mas nem tudo convém, Ele está falando o seguinte, tem coisa que vai escandalizar entre os gentios, entre os judeus, no meio da igreja, porque isso contamina o coração. Tudo aquilo que contamina o meu coração eu devo me apartar, porque o meu coração é um vaso que recebe tudo aquilo que é tesouro da parte de Deus, e não aquilo que pode contaminar o meu coração e contaminar esse tesouro. Abra no livro de 1 Reis, no capítulo 9. Vamos dar uma olhada no que diz lá? 1 Reis, no capítulo 9, no verso 4, diz assim, é Deus conversando com Salomão, filho de Davi, né? Diz assim, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Olha o que Deus está falando. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai. O que a Bíblia fala sobre Davi? Davi era homem segundo o meu coração, que fazia toda a minha vontade, não é assim? Então o coração de Davi era um coração inclinado a Deus, que fazia toda a vontade do Senhor. Toda vez que Davi ia tomar uma atitude, ele orava a Deus e perguntava, Senhor, posso ir, posso fazer, posso ir para a guerra, posso ir para outra cidade? Davi era um homem que buscava Deus e buscava fazer toda a vontade do Senhor. Então Deus está dizendo, Salomão,
se você fizer como fez Davi, se o teu coração for igual ao do teu pai, então eu vou confirmar o trono de Israel para toda a tua descendência. Depois na sequência do texto, se você se desviar disso, então essa promessa está rompida, a tua descendência não vai reinar sobre Israel. Era necessário o quê? Que o coração de Salomão fosse igual ao coração de Davi, um coração que fazia toda a vontade do Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo para Salomão: Salomão, você é rei, você mora no palácio, você é um homem inteligente, você é o homem mais rico do mundo e da história, como a Bíblia mesmo diz, o homem mais sábio da história. Ou seja, esse vaso é um vaso bem chique, vamos dizer assim, mas se o conteúdo desse vaso estiver contaminado, você vai perder o teu reino. Então não importa que você é rei, não importa que você é o filho de Davi, se o teu coração não for igual ao do teu pai, você vai perder. E olhando a história de Salomão, nós vemos que lá na frente ele por um tempo se corrompeu, e porque ele se corrompeu, o reinado dele foi dividido em duas partes, né? Infelizmente, o que importava, o que Deus estava alertando a Salomão, é o que você, Salomão, vai colocar dentro do teu coração, como você vai administrar isso. No livro de Mateus, no capítulo 7, vamos até lá. Mateus, no capítulo 7, no verso 22 e 23, diz assim. Lembra que eu falei que Deus ele olha para gentios, para judeus e para a igreja? Eu vou falar da igreja. Verso 22 diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Você concorda que essas pessoas que estão falando isso para Jesus são igreja de Cristo? Porque falam em nome dele, fazem milagres em nome dele, expulsam demônio em nome dele. É a igreja de Cristo, amém? Aí verso 23, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então o que Jesus responde para aqueles homens que pregavam, libertavam vidas, faziam milagres? Não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Ou seja, aquele vaso de barro que deveria estar cheio do tesouro de Deus, ele foi contaminado com iniquidade. Então, quando a iniquidade ela entra no coração e começa a gerar pecado, Deus ele olha para nós dizendo: não te conheço, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Está lembrado do texto? Seguir a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então, o Senhor ele colocou as nossas vidas como vaso, e todo logos, toda a palavra, todo o poder de Deus, que é Jesus, tem que habitar no nosso coração. Quando ele diz para os saduceus: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, em outras palavras, vocês erram porque não me conhecem, porque não colocam Jesus dentro do coração de vocês. E aqui Jesus está dizendo isso agora para a igreja. Está dizendo: igreja, vocês fizeram muitas coisas em meu nome, mas vocês praticam iniquidade. Caim, você me conhece, Caim, você é filho de Adão, você me conhece, sabe a minha vontade, mas o que você está fazendo é iniquidade. Compete a você administrar essa iniquidade e não deixar com que ela se transforme num pecado. E Caim não administrou e pecou. Só que Abel era um adorador e fez toda a vontade de Deus. Salomão, se o teu coração for um coração reto como o do seu pai e fizer toda a minha vontade, eu vou abençoar o teu reinado. Mas se você se perverter, você vai perder o reinado, Salomão. O que Deus estava ensinando? O que vai dentro do coração é que importa. O que estava no coração de Abel era alguma coisa pura. O que estava no coração de Caim era maligno e os seus intentos eram maus. O que estava no coração de Davi era adorar e fazer a vontade de Deus. O que entrou no coração de Salomão foi a iniquidade, porque ele construiu templos a outros deuses e por isso o reino dele foi dividido. E aqui Jesus está falando agora com a igreja. Veja que eu peguei Caim e Abel, vamos colocá-los como gentios, porque não fazem parte da genealogia de Abraão, não é? Então, dentro do conceito da palavra gentil, Caim e Abel eles não eram descendência de Abraão, porque eles eram antes. Então ali vamos colocar gentios. Então havia o salvo não salvo.
Aí colocamos aqui já na descendência de Abraão, vamos pegar Davi e Salomão, um com o coração voltado a Deus e o outro também tinha o coração voltado a Deus, mas se perverteu. Quando nós pegamos no livro de 2 Reis, lemos sobre o rei Amazias, e a Bíblia diz assim: Amazias fez aquilo que agradava a Deus, ele fez a vontade do Senhor, mas não com inteireza de coração. O que é não com inteireza de coração? É a mesma coisa que Salomão. Salomão fez a vontade de Deus, mas não com inteireza de coração. O que é inteireza? É inteiro. Amém? Como é que está o seu coração? Com inteireza nas coisas de Deus? Ou o seu coração não é inteiro para Deus? Esse vaso de barro está cheio do tesouro de Deus, ou não tem uma separação, uma parte é tesouro e uma parte é contaminação? E aqui Deus fala para a igreja: não conheço vós que praticais a iniquidade. Então, dentro dos 3 grupos que o Senhor coloca, nós encontramos os corações bons e os corações malignos, os corações convertidos e os corações contaminados. Então o que eu tenho que fazer? Avaliar o meu coração e falar: Senhor, como anda o meu coração? Eu estou guardando o bom tesouro do Senhor ou eu estou permitindo que ele fique contaminado? No livro de Mateus, no capítulo 25, avança um pouquinho, Mateus 25, no verso 21, diz assim: aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nessa parábola de Jesus, o que Jesus está falando? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, ou seja, entra para a minha presença. O que Jesus está chamando a atenção nessa parábola? Não está falando sobre multiplicação dos talentos, mas estava falando de fidelidade de coração. Uns multiplicaram mais talentos, outros menos talentos, mas o importante era que o coração daqueles homens da parábola eram fiéis ao Senhor. Então ele diz: muito bem, servo bom e fiel. O que é bom? Amoroso, bondoso. O que é fiel? O que não se corrompe. Entra para a minha presença, entra para o gozo do teu Senhor. Então, como é que eu quero concluir essa mensagem? Quero concluir com o texto que eu iniciei, que somos vasos de barro. Só que nesse vaso de barro há um tesouro poderoso, que é Jesus Cristo. Os seus discípulos, a eles foi outorgado autoridade para fazer a obra de Deus. Jesus pega vasos de barros comum, coloca o poder dele dentro, para que eles fossem homens que operassem no poder de Jesus e manifestassem a sua glória. Então, quando Jesus ele entra no nosso coração, uma transformação poderosa acontece. E esse vaso que estava antes sujo, agora ele é limpo pelo sangue de Jesus. E nossos pecados eles são perdoados. Então Jesus ele pega e coloca dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que é o dunamis, é a manifestação, é o poder de Deus nas nossas vidas. Só que esse vaso ele tem que ser preservado e tem que ser guardado. Quando nós permitimos que o nosso coração se contamine com aquilo que o Senhor não se agrada, então estamos correndo o risco de sermos reprovados pelo Senhor. O que eu quero chamar a atenção aqui para você hoje, que todo aquele que teve o seu coração cheio do amor de Deus e guardou o seu coração puro, esse foi agraciado pelo Senhor, esse foi elogiado pelo Senhor, esse recebeu o convite: entra na minha presença, entra para o gozo do teu Senhor. Mas aqueles que assim não fizeram, tiveram as suas consequências na vida. Salomão teve o reinado cortado, Caim recebeu uma marca, a Bíblia diz que Caim recebeu uma marca para que todos vissem aquilo que ele cometeu de pecado. As pessoas, quando elas permitem a iniquidade no coração, elas sofrem uma consequência, mas quando andam em retidão diante do Senhor, então isso produz um fruto
são frutos permanentes para as nossas vidas. E eu queria orar com você. Eu queria que você avaliasse o teu coração. Como é que está o receptáculo do teu coração hoje? Cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus? Ou alguma coisa contaminou? Uma palavra contaminou, uma atitude contaminou, uma má intenção tem movido o seu coração. Veja que Caim, ele ofereceu uma oferta, e a Bíblia diz que ele foi maligno, seu coração era mal intencionado. Salomão teve uma má intenção, numa determinada época da vida. Que em nome de Jesus, o meu coração e o seu, não permita a contaminação desse tesouro precioso, que é a palavra do Senhor que habita em nós, que é Jesus Cristo dentro do nosso coração. Porque Deus tem uma obra poderosa para você. Existe um mundo que precisa se converter, existe um mundo que precisa conhecer Jesus Cristo, e esse mundo vai conhecer através da tua vida. Você é o canal para a manifestação da glória de Deus. Amém? Vamos orar e apresentar as nossas vidas diante do Senhor e pedir para que Ele faça uma visita dentro do nosso coração. E se esse vaso de barro se contaminou por qualquer coisa, hoje é o momento dele ser limpo e restaurado pelo Senhor. Feche teus olhos. Pai amado, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Queremos te pedir que o Senhor tenha liberdade, pedir que o Senhor tome a liberdade. Entra no nosso coração agora e olha se há algum caminho mau, olha se alguma iniquidade tem criado raízes no nosso coração. Arranca toda essa raiz, arranca todo tipo de iniquidade, porque queremos ter o coração puro, queremos ter o coração amoroso, queremos, Senhor Deus, amar uns aos outros como o Senhor ensina, e não queremos permitir que nenhuma raiz de pecado, nenhuma iniquidade tome espaço dentro das nossas vidas. E se isso aconteceu, te pedimos perdão, porque queremos ser luz do mundo, sal da terra, queremos fazer diferença onde estivermos, para que todos saibam que existe um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus que restaura famílias, um Deus que leva pessoas à conversão, um Deus que cura, um Deus que liberta de demônios, um Deus que nos ama e tem uma obra poderosa para nós e tem um futuro abençoado, um futuro promissor para as nossas vidas, que tem salvação e vida eterna para cada um que se converte a Cristo, para cada um que entrega o seu coração ao Senhor. Por isso, Pai, declaramos: o nosso coração é Teu. Declaramos, Senhor Deus, pode entrar e tomar conta, pode entrar e tomar posse, pode entrar, Senhor Deus, e limpar toda a sujeira. Esse vaso é Teu. Enche com todo o bom tesouro do Senhor e que possamos andar com inteireza de coração, não agradando em parte ao Senhor e em parte a iniquidade. Queremos todo o nosso coração inteiro para Ti. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que essa palavra ela faça diferença no teu coração. Que em nome de Jesus o amor de Deus seja derramado sobre você. Que a paz que excede todo entendimento habite o teu coração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.